Narrativa! Agora sim! Isso é o que realmente importa? Pois é. Mas o que é isso, afinal de contas? Nada mais é do que a forma como você transmite as informações para o teu consulente. É o caminho que você utiliza através da palavra, aquilo que você interpretou e pluga na energia do teu consulente. É a entonação que você coloca no momento necessário. Deu para perceber o que eu acabei de fazer? Eu não fui no linear, porque se eu passo a informação de uma forma linear, o que acaba ocorrendo com você? Dorme. Não é assim? Você vai... Oi! Você vai a uma palestra, o assunto interessa. Você tem um propósito com aquilo, mas a pessoa é light demais. Você não foi fazer uma meditação, né? Você foi angariar conhecimento e isso é o que faz a diferença, tá? Esse é um dos caminhos, tem outros aqui, né? Ao mesmo tempo, aliado a esta fluência, existe o quê? A história contada. Então, você se emociona. Se você se emociona, não é envolver o emocional, é diferente. Mas se você se emociona com aquilo que você está vendo, você passa essa emoção através da fala, com entonação, contando uma história, aí sim você chega onde você precisa, que é conectar o teu consulente à raiz do problema, a dificuldade, aquela situação que ele precisa entender que houve, que está gerando uma situação no momento presente, mas ele pode mudar. A forma como eu passei isso também. Eu poderia passar de uma outra forma essa informação para você. Mas você viu o que eu fiz? Eu fui cantarolando. Essa é a diferença, né? Se eu conto, por exemplo, vou ler aqui, tá? Processo que conduz e transmite a informação expressa e emociona através de combinação de entonação. A narrativa é uma história. Isso aqui é o que eu acabei de falar para você. Qual a diferença? Na primeira você, oi! Nessa segunda você foi processando. Só que o teu consciente, ele fixou o quê? No que eu acabei de falar ali, ó. Nada, quase. E a culpa não é sua. É como nós recepcionamos as informações. É muito mais fácil você se emocionar com a letra de uma música. E existem músicas que se você ouve hoje, nossa, você volta lá naquele tempo gostoso, você curtia a vida, né? Do que se eu recitar até um poema também, porque um poema ele é meio cantarolado. Ele tem rimas. Agora, se eu pegar aqui e começar a ler um texto friamente, se é um assunto que realmente interessa para você absurdamente, ok, você vai fixar algumas informações que são prioritárias para você. Mas se for um assunto que não te interessa muito, você vai ficar na tua cabeça bolinha. E começa a pensar em outra coisa, tua mente desvia. A mesma coisa ocorre com a pessoa que está aqui na tua frente. Então, quando eu digo a você que você pode fazer uma excelente leitura, acertar 100% nas informações que você está passando, mas se for uma leitura fria, uma leitura não pausada, mas cadenciada de uma forma não musical, você não vai afetar ou atingir o teu propósito, que é fazer com que a pessoa se emocione com aquela informação e entenda o processo. Então, muitas vezes não é só o conhecimento, não é só a informação, mas como você passa essa informação é que vai fazer a diferença. Então, existe a emoção, existe a entonação, existe, né, o ponto-chave, tá? A gente vai ter aqui, né, as etapas da narrativa, você vai ver aí bonitinho numa listinha para você, entender um pouco melhor isso, tá? Mas é algo que você precisa começar a treinar. Só que tudo isso, ele vem do quê? Como está a tua leitura, né? Com você.
Porque eu tiro para mim uma vez por ano. Com esse processo todo que a gente passou, eu já combinei com o meu baralho. Não vai ser mais uma vez por ano, não. Vai ser semestral, né? Mas como eu leio para mim? Eu leio da mesma forma. Eu falo, eu me emociono. Deu para entender? Por quê? Porque se eu faço isso para mim, fica mais fácil para eu entender. Porque no momento em que eu estou fazendo uma leitura para mim, eu tenho a obrigação de acertar 100%. Porque eu tenho os meus 80%, mais os meus 20% de ação. Então eu sei que eu vou acertar 100%. Mas o mesmo processo que eu uso para mim, eu uso para o meu consulente, com uma diferença. Ele tem 20%, eu tenho 80%. Mas se ele não fizer os 20%, nada daquilo que foi projetado ocorre. A grande diferença está nesse contar uma história. Nesta forma de passar a informação, que é o que eu estou fazendo aqui no vídeo com você. Um pouco mais exagerado em algumas situações, mas para você perceber que essa elevação de voz em determinados momentos é para você, prestar atenção naquilo. E quando você começa a agir dessa maneira, você vai ver que em determinadas situações, teu consulente vem um pouquinho para trás. Opa, essa informação pegou na veia e ele não esperava que você fosse descobrir isso. Mas é fundamental para o jogo. Você falou uma outra situação, ele veio um pouquinho para frente. Ou seja, você conseguiu. Ele quer prestar mais atenção, ele quer entender melhor aquilo que você está falando. Então é ali onde você vai levar um pouquinho. Óbvio, não vai fazer os exageros que eu estou fazendo aqui, mas olha, é assim, ó. Desce, sobe um pouco. Por quê? Porque a gente vai adaptando o nosso cérebro, né, a prestar um pouco mais de atenção. E aí a tua consulta não vai dar sono no teu consulente, tá? E ao mesmo tempo não é uma leitura fria. Então, todo o conteúdo da leitura que você fizer vai estar aí nessa listinha que a gente está passando para você, nessa tabela. Se você seguir isso corretamente, você vai ver que a tua leitura vai começar a ser diferente, vai começar a gerar um efeito no teu consulente. É o que eu digo, a pessoa precisa sair diferente de como entrou. Nem sempre vai sair feliz, porque muitas vezes ela vai ouvir o que ela precisa, não o que ela quer. Ela pode sair puta na cara, mas você sabe que funcionou, que vai gerar resultado. E 6 meses depois ela está aqui de volta. Porque ela vai agir nem que seja pela raiva. Vai começar a surtir efeito, aí ela volta bonitinha, sair te chamando de louca. Eu sei. Só que você gerou um resultado através destas pequenas mudanças, né? Então não é acertar ou errar agora, né? Quando você começou um curso, o teu receio era acertar ou errar. Eu entendo. Você já tem como acertar. Agora falta essa chave para você acertar também no retorno dele, na transformação da vida dele.